Ok, gente, estamos aqui então na aula de número 20, capítulo 21 do e-book. Podem abrir lá comigo na página 116 para a gente acompanhar. A gente vem estudando então sobre novo nascimento, né? Toda essa última parte do curso, né? Voltada para o Espírito Santo. Então vimos o novo nascimento, né? Que tem uma conexão direta com o fruto do Espírito. Né? Nasceu de novo, é manifestação de vida, é o fruto do Espírito Santo se revelando em nós. Batismo no Espírito Santo é um selo de poder para testemunhar, para realizar o ministério. Né? O batismo no Espírito Santo tem um link, uma ligação forte com a capacitação para fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária. Tá? Então, essa é uma base, né? É o Espírito Santo dentro de nós, ou em nós, é o novo nascimento. O Espírito Santo sobre nós, esse revestimento de poder, né? Que Jesus falou, né? Esperar em Jerusalém até que pelo Espírito Santo sejais revestidos de poder. Tá? Então, é importante a gente entender bem essa diferença. E dentro dessa perspectiva, né, Jesus nos envia. Nós somos enviados por Ele, certo? Enviados como? Com um novo nascimento e enviados com um revestimento de poder para fazer a obra de Deus, para viver o reino e fazer a obra, né, de Deus sobre a terra, vencendo sobre o diabo, né, libertando os cativos, fazendo tudo aquilo que é o chamado de Jesus. Tá? Então, Jesus, quando ele comparece para o batismo, né, só fazendo algumas lembranças aqui, né, no dia que ele foi lá batizado nas águas por João, né, ali ele estava fazendo uma transição da profecia, né, do Antigo Testamento, que fala o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tá? Então ali termina o período de um menino nos nasceu. Né? Jesus faz 30 anos, vai para o Jordão, encontra João Batista, é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre a sua cabeça, né, e permanece sobre ele, aparece na forma de uma pomba, mas o Espírito Santo permanece sobre Jesus, né, e o Pai fala do céu. Né, ouve-se uma voz do céu, o céu se abriu, ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Tá? Então ali começa o ministério do Filho que se nos deu. Tá? Começa o ministério do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista logo, identificando para André, irmão de Pedro, e um outro discípulo, ele fala: esse é aquele de quem eu vos falei, né? Eu vos tenho falado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele abre o verbo, né? Identifica Jesus, e ali é o ministério do Cordeiro. Lembrando, todo sacrifício de cordeiro sempre foi feito como? Um cordeiro de 3 anos. Tá? Então, tudo na lei que falava sobre o sacrifício de um cordeiro com 3 anos era já uma revelação do tempo ministerial de Jesus, não tempo de vida. Né? O tempo de vida foram uns 30 anos ali do menino que nos nasceu, mas o filho que se nos deu, foi dado por nós, é o ministério do Cordeiro, que é o ministério de 3 anos. Então são só lembranças assim para a gente fazer essas conexões com o Antigo Testamento, a conexão com tudo que está acontecendo. Né? Logo depois do batismo, a gente tem aqui em Lucas 4, no verso 1, Jesus, pois cheio do Espírito Santo, após o batismo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto,
O propósito dele ser levado para o deserto era para ser tentado pelo diabo. Tá? A sequência do texto vai explicar isso daí. Então Jesus, de cara, ele começa o ministério dele como? Ele tinha que passar face a face pelo príncipe das trevas, pelo Deus, com letra minúscula, deste século, né? Por Lúcifer, o anjo caído, por Satanás, o inimigo, o opositor. Tá? Então ele tem aquele confronto, né? Satanás usa as mesmas artimanhas ou armadilhas que usou contra Eva, tá? E ele usa contra Jesus, só que com Jesus não colou, né? A sedução foi muito forte, né? Lembrando quais são as áreas de sedução, né? É a concupiscência dos olhos, nós somos seduzidos pelo olhar, né? Pelas coisas que a gente vê, né? A concupiscência da carne, né? São essas pulsões da carne, os desejos da carne, tá? E a concupiscência e a soberba da vida, né? Que é esse desejo de poder, foi a soberba da vida na tentação de Eva, né? Quando o diabo falou, olha, se vocês comerem do fruto deste fruto, dessa árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a soberba de conhecer, soberba do conhecimento, a soberba de ser como Deus, né? Da mesma forma, Jesus foi tentado por Satanás, quando ele mostra todos os reinos do mundo, né? Num relance, de alguma forma, tecnológica ou espiritual, não sei, né? Ele mostra para Jesus e diz, olha, tudo isto será teu, se prostrado me adorares, né? Então também a concupiscência a soberba da vida, o ser como Deus, o ser igual a Deus, possuir as coisas, ter poder, né? E a concupiscência dos olhos, né? Olha para essa pedra, transforma em carne, a concupiscência da carne, né? O desejo de comer, né? A fome. Quando Eva caiu, a Bíblia fala, né, em Gênesis, que ela olhou para a fruta, ela pareceu boa aos olhos, né, boa de se comer e boa para lhe dar entendimento, para lhe dar conhecimento. Então, foi a sedução dos olhos, a sedução da carne, né, e a soberba da vida. São coisas que a gente deve estar sempre vigiando, porque é aí que nós somos fundamentalmente tentados pelo diabo. Tá? Então Jesus, ele vai ter direto esse momento com o diabo, né? E vence. E vence no final, após a terceira tentação, agora ele fala, agora aparta-te de mim, Satanás. Né? Ele manda embora, ele começa a exercer comando sobre o inimigo. Tá? Depois disso, em Lucas 4, né, no verso 14, ele volta do deserto e a Bíblia fala assim, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Tá? Eu vejo os detalhes, logo depois do batismo nas águas, a gente leu antes, Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então já aparecem duas coisas importantes. Cheio do Espírito. E segundo, foi levado pelo Espírito. Tá? Ele passa a se deixar mover pelo Espírito Santo e ele passa a agir no poder do Espírito Santo. Né? Volta para a Galileia no poder do Espírito Santo. É preciso entender um texto desse, quer dizer, ele precisava do poder do Espírito Santo para voltar para a Galileia. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Tá? Ele estava cheio de poder. Ele voltou agora debaixo de uma unção. Ele voltou preparado para cumprir o seu chamado. E ainda em Lucas capítulo 4, no verso 18, Jesus entra numa sinagoga
é convidado à leitura, ele escolhe um texto, abre num texto de Isaías e lê. O que está reescrito, né, em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Né? A escritura que começa dizendo o quê? O Espírito do Senhor está sobre. Durante todo o tempo do menino que nos nasceu, os 30 anos, o Espírito Santo esteve sempre dentro de Jesus, porque ele já nascido de Deus. Ele não precisava de novo nascimento. Ele nasceu de Deus na origem, tá? Mas ele precisava ser batizado no Espírito Santo para exercer o seu chamado, seu ministério, sua missão. E isso se aplica a todos nós que somos enviados por ele. Nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus, para experimentar a vida de Deus, o zoe de Deus, o fruto do Espírito. E na sequência, nós precisamos ser revestidos de poder. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, sobre ele. Jesus vai e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Sobre esse revestimento de quê? Aquilo que Jesus falou para os discípulos: esperais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Esse revestimento de poder do alto, para quê? Para exercer o ministério, para viver o seu chamado, para ser frutuoso na obra de Deus. Tá? Batismo no Espírito Santo, o novo nascimento, fruto do Espírito. Batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, a capacitação para a obra. É o poder para realizar a obra de Deus. Tá bom? Bom, muita coisa dissemos depois disso, tá? Mas vamos ver um pouquinho do Espírito do chamado. Tá? Em João 12, 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha o perfil do envio. Ele foi enviado para salvar. Não foi enviado para julgar. Se alguém não dá ouvidos a ele, ele não julga, porque ele veio para salvar e não para julgar. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Então deixa o juízo para o final. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de liberar bênção sobre as pessoas. Hoje é tempo de resgatar. Hoje é tempo do ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo fala que Deus nos confiou, reconciliar pessoas com o Senhor. Esse é o nosso chamado. Tá? Depois ele fala, verso 49, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer.
Tá? Então isso é uma coisa muito interessante, a gente já pregou, já ministrou um pouco sobre isso antes, mas eu queria chamar a atenção. Nós vamos falar um pouco de dons, mas é preciso discernir qual é o espírito do envio. É muito perigoso, tá? A força da igreja denominacional, minha igreja, a nossa igreja, quem congrega aqui conosco, quem faz parte da nossa congregação. Eu não vou citar os nomes das igrejas, mas eu tenho visto os melhores pastores que tem por aí ministrando desta forma. A nossa igreja, o nosso ministério, a nossa... Gente, não existe nossa igreja. Só existe uma igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Jesus não vai separar no céu batistas e assembleanos e por aí vai. Ele não vai separar presbiterianos e luteranos e outros anos da vida, não vai. Ele só enxerga a igreja de Jesus Cristo. É uma igreja só. Ele é o grande líder de toda a igreja, é o cabeça da igreja. Nós todos somos corpo, tá? Então é dentro dessa perspectiva que a gente precisa estar inserido. Deixa eu só tirar um chiado aqui. Obrigado. Tá melhor agora? Beleza. Então passou esse chiado. Vamos. Então Jesus, né? Ele, mesmo sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, tá? Ele tinha uma característica fundamental. Olha qual era o perfil dele. Jesus dizia o seguinte: não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Olha a humildade e a submissão. Olha o perfil de sujeição ao querer de Deus, né? Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Talvez esteja faltando na igreja de hoje, para caminharmos juntos para essa igreja que será arrebatada, esse perfil, essa redescoberta. Sabe, não é o DNA da tua igreja, não é a força da sua denominação, não é o poder da tua visão, não é a visão que nós temos do reino, a visão que nós temos. Isso tudo é muito bonito, né? Mas é o que a Bíblia nos diz sobre essas coisas. Essa é a força da palavra, essa é a força da igreja, essa é a força de expressão daquele que foi enviado. Eu não falo nada de mim mesmo por mim mesmo. Eu falo o que o Pai me mandou falar. Eu falo exatamente o que ele me disse para dizer. Tá? E depois, quando vem o Espírito Santo fala a mesma coisa. Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele disse o quê? Olha, o Espírito Santo, ele vai lembrar as coisas que eu vos tenho dito. E o Espírito Santo vai me glorificar. O Espírito Santo vai trabalhar pelo reconhecimento da glória de Jesus e não por uma glória própria. O Espírito Santo vai repetir as coisas que eu vos tenho dito. E ele vai dar aquilo que eu dei para ele, aquilo que eu dou. Por quê? Porque tudo que eu tenho eu recebi de meu Pai. E a gente, né, tudo que o Pai tem, eu também tenho. E é isso que o Espírito Santo compartilha com vocês. Então veja, não é aquele desvínculo. Gente, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então temos que abrir mão da arrogância do nosso chamado, que eu estou fazendo um pouco melhor, eu estou assim, eu estou assado. E não é só a igreja, às vezes são
os membros dentro do ministério, dentro das suas igrejas. Não, porque a minha área trabalha muito bem, a igreja é forte nessa área, o resto, sabe, precisa melhorar muito. Então, é muito delicado esse tipo de postura, porque de onde está saindo esse poder, afinal de contas? Ele é nosso? Ou é aquele que está sobre nós? É aquele que nos revestiu? Muito cuidado com essas coisas, e esse é o perfil do envio. Nós temos que ter isso em mente quando fazemos a obra de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falar, não, porque o fulano se acha especial, ele acha que ele é diferente dos outros, não sei o quê. Né? E na realidade todos somos iguais diante de Deus. E Deus sabe que Deus me deu uma palavra interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Todos somos iguais diante de Deus. Só que somos igualmente ultra, super, mega, blaster especiais diante de Deus. Só que alguns sabem disso e outros não sabem. Eu não sou apenas mais um. Eu sou um ultra, mega, super, blaster, top, especial diante de Deus. Assim como todos são. E é isso que Jesus transmite para nós. Né? Olha, vocês andam ansiosos por muita coisa. Né? Olha os lírios do campo. Eles não trabalham, não testem. Olha como é que eu deixo eles tão bem vestidos. Nem Salomão se vestiu tão bem. Se eu cuido assim deles, quanto mais de vocês, que têm muito mais valor, eles estão sendo entesourados para o fogo, vocês para a vida eterna. Então, Jesus começa a falar, vocês são muito especiais. Relaxa, você não é qualquer um, vocês são muito especiais para mim. Né? Esse perceber da nossa, vamos dizer, o nosso valor, nosso extremo valor para o Senhor, é muito importante. E não sabemos que é só para nós, é para todos. Todos são igualmente super especiais diante do Senhor. O Senhor ama com uma ternura, com uma intensidade, com uma pureza e uma qualidade absolutamente extraordinária. Cada ser da sua criação. Então vamos lá, João 17,15. Não rogo que os tires do mundo, eu estou já na página 117, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então é preciso entender, quando você nasceu de novo, você tem uma nova origem, que não é na terra, é uma nova origem que está nos céus. O novo nascimento é o nascimento de Deus, é o nascido do Espírito, não segundo a vontade do homem ou da carne ou do sangue, mas de Deus. Somos nascidos de Deus. Então a nossa origem agora está nos céus. Então nós não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno, mas a gente não. Nós não estamos no maligno. Pelo contrário, nós estamos aqui destruindo as obras dele. Né? Então, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí ele volta para o envio. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Não fomos enviados para um grupo especial de pessoas, fomos enviados ao mundo. Então nós estamos no mundo porque Deus agora nos envia ao mundo. Jesus nos envia ao mundo. E é dentro desse mesmo espírito que ele foi enviado, ele nos envia. Dentro do mesmo espírito que ele, como enviado, se submeteu ao Pai, estava preocupado em falar tudo que o Pai falou para ele dizer, assim a igreja deve estar extremamente focada e preocupada em falar, em ministrar,
em manifestar tudo aquilo que o Pai, ou o Filho, melhor dizendo, nos mandou dizer. Porque da mesma forma que o Pai enviou o Filho nos enviou. E para a mesma missão. Nós não vamos morrer pela igreja, né? Já tem alguém que morreu para a igreja. A igreja não precisa de outro noivo. Todos nós somos igreja, ela não precisa de outro noivo. O noivo já se entregou pela igreja. Tá? Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que quererão em mim por meio da mensagem deles. Só uma observação, está em azul aqui também, mas Jesus ora por todos os crentes, é o título que é colocado por homens, ele não faz parte do texto original. Era só um título, eu devia ter excluído ele aqui, não percebi. Tá? Então, essa oração de Jesus, de João 17, oração quase que final de Jesus, né, encerrando o seu trabalho, essa é uma oração que ele ora não apenas pelos discípulos, ele está orando por todos aqueles que viessem a crer nele. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, por meio da pregação do Evangelho, tá? Que veio chegando até nós pelos séculos dos séculos, né? Estamos aí há 20 séculos de ministério. E Jesus começa, ele continua falando sobre essas coisas, dizendo, Mateus 10, 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Tá? A gente não tem que ficar sendo um enviado diferente daquele que nos enviou. Nós temos que seguir o seu perfil de sujeição àquele que envia. Digo-lhes a verdade, João 14, 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Tá? Então, olha, uma coisa que faz parte do envio. Se eu creio nele, eu faço também as obras que ele fez. Que obras que Jesus fez? Libertou os cativos, pregou o evangelho, curou os cegos, curou os enfermos, todo tipo de enfermidade. Quais foram as obras que Jesus fez? Curou leprosos, perdoou pecados. Não foi isso que ele falou para os discípulos? Ainda antes de subir para o Pai e após a ressurreição, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Todo aquele a quem perdoados os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, os pecados serão retidos. Então ele nos enviou para perdoar pecados. E quando Jesus perdoava pecados, pessoas eram curadas. O que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados ou levanta-te e anda? Né? Jesus falando com os fariseus, né, que estavam criticando ele, porque não poderia perdoar pecados. Né? Então veja o perfil do que nós devemos esperar na obra de Deus. Tá? Depois ele diz assim, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele indo para o Pai, ele começa a exercer o seu ministério de sumo sacerdote para sempre. Eterno sumo sacerdote. Tá? Esses dias alguém me perguntou, pastor, por que está lá que o Cordeiro pelejou e venceu lá em Apocalipse 17, já no tempo de estar entrando na terra e dominando e tal? Eu falei, o Cordeiro permanece para sempre. Ele é o sumo sacerdote. O sacrifício dele continua apresentado eternamente ao Pai. Né? Esse sacrifício é eterno, ele sempre existiu. Ele nasceu, ele foi projetado por Deus antes da criação do mundo.
Antes do homem cair, esse plano já era real. E ele é um sacerdócio eterno. Tá? Ele permanece para sempre. Então o Cordeiro de Deus é ele. Ele nunca vai deixar de ser cordeiro. Como também nunca deixou de ser leão. Então, devemos esperar obras até maiores do que as que Jesus fez. E, queridos, esses últimos tempos, antes do arrebatamento, é um tempo para despertamento nosso. É um tempo que eu tenho pedido ao Senhor, Pai, vamos parar com um monte de baboseira que estamos fazendo aqui no nosso meio, aquele negócio. Eu quero ver aquela manifestação que a Bíblia diz que é para hoje. Senão Jesus não teria dito. Aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. É para nós. O revestimento de poder é para isso. Porque nós fomos revestidos com o mesmo poder que Jesus foi revestido. É o mesmo poder. É a mesma manifestação do Espírito Santo. Só que ela está distribuída por todo o corpo. Tá? Mas não em intensidade. Cada um, em intensidade, tem o mesmo poder. E o batismo no Espírito Santo é a porta para entrarmos nessa manifestação de poder. O novo nascimento é a porta para entrarmos no reino. São coisas que andam juntas, mas elas são distintas. Quando a gente nasce de novo, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O novo nascimento nos insere no reino. O novo nascimento abre as portas para sermos beneficiados pelo sacrifício de Jesus. E Deus, que sempre quis habitar em nós, e ele não podia, por causa do pecado, agora ele pode. O véu se rasgou, ele se rasgou de cima para baixo e de dentro para fora. Não é só que nós ganhamos acesso ao Santíssimo Lugar, é que Deus saiu do Santíssimo Lugar e invadiu a nossa área, o nosso coração, todo aquele que crê, todo aquele que se abre para a presença dele, né? Por isso que Jesus disse, eis que estou às portas, a porta e bato. Quem abrir o seu coração e me deixar entrar, eu entrarei e meu Pai entrará e nós teremos comunhão contigo. Então é esse chegar do Pai até nós, por conta do sacrifício de Jesus. Tá? Então, maravilha, o novo nascimento é tremendo, é a nossa entrada no reino, é a religação, lembra? Nunca se esqueça disso, corpo, né? Corpo, alma e espírito. A alma é o centro de decisão das emoções, dos nossos pensamentos, é o nosso ego, é o nosso ser existencial. Né? O Hades é para onde vão as almas dos mortos e não o corpo dos mortos. Então, o corpo é aquilo que liga a nossa alma com este universo visível, material, através dos 5 sentidos. Mas o espírito é aquele que liga a nossa alma com o mundo espiritual. Liga a nossa alma com as coisas de Deus. Nós começamos a ver coisas que os olhos naturais não veem. Começamos a ouvir coisas que o ouvido natural não ouve. Começamos a sentir e discernir coisas que o discernimento humano natural não discerne, não percebe. Como, por exemplo, o testemunho do Espírito dentro de nós, clamando Abba, que quer dizer Pai. Né? Esse sentimento de paternidade não é algo que vem do corpo para a alma, é algo que vem do espírito para a alma. Tá? Então é importante sempre ter essa ligação para a gente entender essas coisas. O batismo do Espírito é uma porta para entrarmos nesse poder. Tem muita gente que pensa, não, eu fui batizado no Espírito, agora falo em línguas, beleza, eu já sou espiritual. Gente, isso daí é a mamadeira do poder de Deus.
Isso daí é só mamadeira. Ah, sou batizado no Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo? Claro, sou. Né? É só mamadeira, chupetinha com mamadeira. Nós temos que começar a papinha. Temos que partir da papinha para um alimento mais sólido. Não podemos, não é, como o autor de Hebreus disse, a gente tem que toda vez voltar atrás e ensinar as coisas básicas ou elementares do Evangelho. Tá? Precisamos avançar nesse conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Não dá para não saber nada sobre os dons espirituais, é preciso entender essas coisas. E a gente começa a entender a partir desses fundamentos que a gente está passando aqui. Tá? Da mesma forma, o dom de línguas, ele é apenas uma porta para entrada em dons muito maiores. É um pequeno acesso para dons muito maiores e mais importantes. Ah, então dom de línguas não tem valor? Claro que tem valor, o dom de línguas é importantíssimo. O dom de línguas é o único dom, como a gente falou um pouquinho na aula passada, para edificação própria. Tá? E hoje aqui nós vamos avançar um pouco mais neste assunto. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante ainda para falar aqui, que eu não tenha dito. Página 118. O que são as línguas? O que é o dom de línguas? O falar em línguas é uma manifestação espontânea do Espírito Santo, usando as cordas vocais normais de uma pessoa, onde a mente não toma parte. As línguas faladas são totalmente desconhecidas das pessoas que falam. As línguas faladas são totalmente desconhecidas das pessoas que falam. Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 14, 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora. Lembra quem é que dá a conexão com as coisas do reino de Deus? É o Espírito. Tá? Eu oro com a minha boca, meu corpo. Tá? Fisicamente é o meu corpo. Mas de onde vem essa oração? É o meu espírito que está orando. Minha mente fica infrutífera. Ah, não, a minha mente, quando eu oro em línguas... Não, a Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, é uma língua que está vindo do meu espírito, que tem conexão com o reino de Deus. É dali que vem essa conexão. Né? Da mesma forma que com os olhos, com os ouvidos, com o nariz, com a boca, com a pele e os nervos, eu tenho contato com o mundo natural, desta mesma forma, do meu corpo, através dos 5 sentidos, da mesma forma, é através do meu espírito que eu tenho línguas, que eu tenho os dons, que eu tenho o ouvir de Deus, que eu tenho o sentimento interior do Espírito Santo, confirmando, trazendo paz, tirando a paz, colocando alegria, colocando gozo, o discernimento de olhar para alguém, discernir o espírito. Isso não é de Deus. O discernimento são sensibilidades, são, vamos dizer, da mesma forma que a gente fala dos sentidos, os 5 sentidos do corpo, nós temos aí vários sentidos do espírito. Para essa conexão da alma, da nossa alma, com o mundo espiritual. Tá? Por isso que a Bíblia também fala, se você se inclina para a carne, você vai cogitar das coisas da carne. Se você se inclina para o espírito, você vai cogitar, pensar, fluir nas coisas do
espírito. E a inclinação é o quê? É a manifestação da vontade da alma. É a decisão da alma. É a prioridade que a alma estabelece. Tá? Então vamos entendendo essas coisas, né, com mais profundidade. Em 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então vamos lá, quando nós estamos orando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Você não está entendendo o que você está orando. Por que você não está entendendo? Porque você não está falando aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, você está falando o quê? Ah, mas eu estou falando o quê? Você está falando mistérios. Coisas não reveladas. Coisas não conhecidas. Coisas não compreendidas. Mistérios. Tá? Então, quando há uma interpretação de línguas, eu vou dar um flash aqui, né? Quando você está interpretando uma língua, alguém está falando em línguas e você está interpretando aquela língua, tá? Que é o procedimento mais normal, é uma pessoa fala e a outra interpreta. Isso não quer dizer que você não possa falar em línguas e interpretar o que você está falando. Tá? Mas o procedimento mais comum, que a gente vai ver no texto, é um fala e outro interpreta. Interpreta para a igreja. E o que ele está falando para a igreja? Coisas que eram mistérios não revelados. Deus está revelando mistérios. Amém? Então vamos nos ater à palavra, assim, muito especificamente para entender. Em espírito fala mistérios. Tá? Há 3 tipos de manifestação do dom de línguas. Então vamos ver, o primeiro que se manifestou foi um que é o menos comum nos dias de hoje, pelo menos no nosso ambiente. Atos 2, 4 a 11, é quando o Espírito foi derramado pela primeira vez no Pentecostes, né? Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Uma multidão perplexa. Como é que foi esse dom de línguas? Eu estou falando aqui em línguas e a outra pessoa está entendendo na língua dela, na sua língua de origem. Então, surgiram casos em que um apóstolo estava falando em línguas e poderiam ter 2 ou 3 pessoas de nacionalidade diferente, cada uma delas o entendia falar na sua própria língua materna. Tá? Eu só tive uma experiência com isso, pessoalmente, que foi num culto, em algum momento eu senti um desejo de orar em línguas, e orei lá umas 2, 3 frases assim rapidamente, e voltei para a mensagem. No final do culto, um membro da igreja me chamou com um amigo dele, que era um italiano, e o italiano queria conversar comigo, porque ele disse que, de repente, eu falei no dialeto do vilarejo lá, da vila que ele nasceu. E ele perguntou, onde é que você aprendeu isso? É tão raro alguém falar esse dialeto. Eu falei, pois é, mas para Deus não. Mas eu não conheço o teu dialeto, eu não sei falar. Não, você falou aqui algumas frases, você falou e tal. E o que eu falei? E ele falou lá, não me lembro mais o que era, mas eu falei, pois é, isso foi uma palavra específica de Deus para a tua vida. Que via de regra eu não fico orando em línguas no meio de uma mensagem. Foi um negócio assim muito diferente. Que quase que eu me arrependo depois de ter orado. Mas era alguma coisa que o Espírito moveu. Tá? Então aí, como é que o Espírito moveu? Porque o meu Espírito tem sensibilidades para receber coisas do reino. É um sentido espiritual.
não é um dos sentidos do corpo, é um sentido espiritual. A gente sentiu e obedeceu, fluiu naquele sentir, né? E o cara teve aquela experiência, foi maravilhoso. O segundo está em 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá? Então, fique calado na igreja, não é para você se manifestar na igreja. E o que é esse falando consigo mesmo e com Deus? É aquela oração em línguas baixinho. Você pode fazer isso a qualquer momento, dentro da igreja, fora da igreja, né? Mas ele está dizendo o seguinte: você quer orar em línguas, você está sentindo vontade de orar em línguas, dentro da igreja, você não tem quem interprete, ora baixinho lá. Tipo, sabe aquela... Alguém olha assim, só vê a tua boca lá balbuciando. Mas você não está atrapalhando ninguém, você não está confundindo ninguém, porque qualquer um que ficar ouvindo a tua voz só vai incomodar. Porque ela não está entendendo nada, assim como você não está entendendo nada. Tá? Mas essa é a outra manifestação, é quando há interpretação de línguas, tá? Que é um dom também. Tá? Então, veja uma coisa, o dom de línguas, quando você começa a praticar, tá? A gente vai ver daqui a pouco que é um dom que ele edifica você mesmo. Seu espírito está sendo edificado, você está sendo edificado, mas a tua mente está infrutífera, você não está entendendo ali o que está acontecendo. Ela não está participando ativamente do processo, mas em espírito você fala mistérios. Tá? Na medida que você começa a praticar mais a oração em línguas, o que começa a acontecer? Você começa a ter interpretação. De repente você acorda, no meio da noite, você está meio angustiado, não sabe por quê, tá? Não pensa que é só ansiedade, comece a orar em línguas, comece a interceder. Ah, mas eu não sei orar pelo quê? Eu nem sei pelo que orar numa hora dessa, né? Então, ora em línguas. Por que ora em línguas? Porque o Espírito intercede por nós sobremaneira, segundo a vontade do Pai, e não segundo a vontade do homem. O Espírito conhece o coração do Pai, ele sabe o que o Pai deseja, ele sonda a mente do Pai, né? E ele nos ensina a orar segundo a vontade do Pai. Então, quando você está orando em línguas, muitas vezes você está intercedendo por alguém. E aí você começa, o que é a mamadeira, a chupetinha da interpretação de línguas? É você começar a perceber o que você está ali na sua oração. O que você está fazendo? Eu estou intercedendo por alguém. Alguém está em perigo, alguém está numa situação delicada. Eu estou intercedendo por alguém, não sei quem é. Ah, não, eu estou sendo levado à adoração, a um espírito de gratidão. É isso que Deus está fazendo nessa oração de línguas, em línguas. Né? Nesse momento, eu sei que eu estou intercedendo pela minha vida, pelo propósito de Deus para a minha vida. Deus está semeando o propósito dele dentro de mim. Né? Tá orando nesse sentido, orando nesse sentido. Ah, o que está acontecendo? Eu sei que eu estou orando, que Deus está mexendo comigo, Ele está tocando meu coração, Ele está me trazendo paz, está tirando minha angústia. Né? Então você começa a discernir o que você está orando. Muitas vezes a interpretação de línguas, na medida que você começa a praticar um pouco mais, evoluir um pouco mais, pode começar a acontecer o quê? Eu estou orando pelo fulano de tal. É uma interpretação de língua? É. Você sabe interpretar a palavra? Veja, uma coisa é interpretação de línguas, outra coisa é tradução de línguas. Não é o dom de tradução, é o dom de interpretação. Por isso que você tem um tradutor e tem um tradutor e intérprete. Porque o intérprete ele procura interpretar o que você está querendo dizer com aquilo. Né?
Então você interpreta. E o que você está interpretando? Você está, por exemplo, eu sei que eu estou intercedendo pelo fulano de tal. Está acontecendo alguma coisa. Em algum momento, Deus te mostra o que está acontecendo e você já tem uma clareza maior, né? E aí você começa a orar no Espírito, né? Você ora em línguas e ora no entendimento. Ora em línguas e ora no entendimento. Ora em línguas e ora no entendimento. Alguns falam se ora em línguas e ora na carne. Não, não é ora na carne. Você está orando em línguas no Espírito e está orando no entendimento no Espírito. Tá? Por que no Espírito? Você está orando segundo a vontade do Pai. Então esse orar em línguas muitas vezes é assim. Algumas coisas você pode perguntar para Deus, se eu não estou entendendo esse texto aqui, não estou entendendo essa palavra, eu preciso de entendimento, me dá sabedoria. Começa a orar em línguas. E na medida que você está orando em línguas, em espírito você está orando mistérios. E esses mistérios, na interpretação, eles começam a ser passados para a tua alma. Então, de repente, você abre os olhos e agora entendi. Assim também funciona a profecia. Tá? Por que a profecia funciona assim? Porque no minuto você não sabe de alguma coisa. E no minuto seguinte você sabe um monte de coisas. Então foi uma palavra de Deus, a profecia, ela pode ser tanto no sentido de exortar alguém, de fortalecer, de trazer uma palavra, né? Quanto pode ser uma palavra de revelação ou uma palavra de conhecimento, tá? Essas coisas andam muito juntas, tá? Então, por exemplo, quando você chega e ora por alguém, né? A pessoa está lá, você sente aquele impulso do Espírito Santo, vai lá, ora pela pessoa, vai lá, você vai e você ora, e tudo aquilo que você ora, você fala um monte de coisas que a pessoa estava passando. Talvez você não dê detalhes minuciosos, mas você ora por exatamente aquilo que a pessoa estava passando e você faz a oração que ela precisava receber. Isso é uma oração profética. Isso é uma oração com palavra de conhecimento. Tá? Ainda esse domingo eu estava passando por uma pessoa e Deus me deu uma palavra para eu chegar e falar para ela. Eu não estava ministrando, não estava coisa, nem estava naquele momento procurando alguém para ministrar. E eu olhei aquela pessoa e o Espírito falou, vai lá e fala isso. Eu não te chamei para ficar no canto. O que você está fazendo aí? E aí começou a falar várias outras coisas. Tá? Mas como é que isso funciona? Num minuto você não sabe, no instante seguinte você sabe. É como você recebeu uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento. Você recebeu uma profecia. A profecia, ela motiva as pessoas, ela levanta as pessoas, ela corrige. Muitas vezes a pessoa dá uma palavra, olha, o Senhor me mostrou que está acontecendo isso e isso na tua vida, tá? E a direção que Ele tem para você é essa aqui, não vá por esse caminho. Tá? Então o que foi isso daí? Foi uma palavra de conhecimento sobre o que está acontecendo na vida da pessoa e uma palavra de revelação para o que ela deve fazer no futuro. E não é uma profecia. Lembra que são dons distintos. Né? Profecia, palavra de conhecimento, palavra de revelação, são dons distintos. Mas eles trabalham muito em conjunto. Todas essas coisas, elas fluem em conjunto. Você separa para ensinar. Mas na prática, elas fluem com liberdade. Tá? Não precisa ficar preso, isso foi assim, isso foi assado. Não, é só para didática. De explicar, de ensinar, para você começar a discernir. Mas não é algo que é estanque assim.
é isso, é aquilo, é aquele outro. Né? Há detalhes na Bíblia que às vezes a gente passa despercebido, quando a Bíblia fala em dons de curar. Né? Por que dons de curar e não dom de cura? Ou dom de curas? Não, fala em dons de curar. E aí você começa a perceber o ministério das pessoas, embora tenham aquela pessoa que tem uma manifestação intensa de cura, embora ela tenha cura em diversas áreas, né? É curioso que alguns têm cura numa especialidade. Tem cara que é problema de coluna e vai um monte de gente atrás dele. Não, ora por mim, o que você quer que eu ore? Eu tô com uma dor na coluna. Tô com um negócio lombar aqui. Tô com O outro vai lá, sempre alguém com um tumor. Né? Tô com um caroço aqui, tô com um tumor aqui, tô com... Né? E é curioso isso daí. Né? E a Bíblia fala em dons, com S, de curar. Né? Então, você tem dons diferentes, variações de dons de cura, né? Na vida de pessoas distintas. Vamos voltar aqui. O terceiro é a manifestação pessoal. Tá? O propósito principal dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Mas o dom de línguas, o alvo do dom de línguas principal é da edificação pessoal. Por isso que todos precisam deste dom. Ele é importante para todos. É o único dom que é para todos. Os outros dons, o Espírito distribui conforme lhe apraz, conforme é o chamado. A gente vai ver isso daí na aula que vem. Na próxima aula, tá? Vamos aprofundar esse negócio. Né? Quem é que dá os dons, por quê? Né? Quem é que chama para o ministério, por quê? Quem é que decide as obras, por quê? Como isso funciona? Começa por quem? Começa aonde? Tá? A gente vai aprofundar isso daí e ver alguns exemplos na Bíblia. Tá? Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Você está falando para toda a igreja. Para a edificação da igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Por que Paulo falou isso? Estamos falando na primeira carta aos Coríntios. Lembra qual era o problema que ele veio citando antes? Era que ficava todo mundo orando em línguas ao mesmo tempo. E todo mundo achava o máximo orar em línguas, e achava que quem orava em línguas era Deus, era o Superman, né? A Supergirl, a Mulher Maravilha. E aí queria orar em línguas alto, durante o culto, e a reunião toda, e todo mundo orando em línguas. Eu já entrei uma vez numa igreja assim, eu fiquei com pena do pastor. Eu falei, se eu fosse pastor nessa igreja aqui, eu não preparava a mensagem, porque não tem uma pessoa ouvindo o que ele está falando. Ninguém está ouvindo ele. É impossível que alguém escute, né? Porque são todos falando em línguas e falando no entendimento tudo ao mesmo tempo, falando alto, muito alto, na frente, atrás, no meio, do lado esquerdo, do lado direito. Não tem como alguém escutar o que o cara está pregando. O cara gritando feito um doido. Então, muitas vezes é difícil essa manifestação. Cada um tem o seu estilo, a sua coisa. Né? Sim, cada um tem o seu estilo, mas a Bíblia é a Bíblia. E aqui o apóstolo Paulo orienta como não deve ser e como deve ser. Tá? Uma reunião com a manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus, uma reunião para edificação da igreja. Como é que deve ser? Né? Quem está orando em línguas, né, na igreja, só vai orar em alto se alguém estiver interpretando. E que sejam 2 ou no máximo 3. E simultaneamente, quer dizer, um de cada vez. Não é para ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Né? Ele dá uma exortação de ordem no culto.
ordem na reunião. E começa a colocar os dons devidamente no seu lugar. Gente, profecia é uma evolução de quem ora em línguas. É um crescimento. Ele chama aqui de um dom maior. Quem profetiza, veja que ele está falando da pessoa. Ele não está falando especificamente do dom. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. É interessante atentar para esses detalhes. Porque é maior em que sentido? Porque cresceu mais. Ele se desenvolveu mais. Ele não ficou só nas línguas, ele foi crescendo com o dom de línguas e alcançando dons maiores. O que está acontecendo quando você está orando em línguas? Você está ligando o quê? Você está se ligando o teu espírito, ou pelo teu espírito você está tentando ligar a tua alma no reino de Deus, no mundo espiritual, nas coisas espirituais. Então você está orando em línguas, sabe? Aquele crescimento espiritual está aumentando na tua vida. Você está trazendo esse mundo espiritual para dentro de você. E aí, naturalmente, começa a fluir o quê? A interpretação. Você começa a perceber, você começa a discernir. Eu já comentei aqui que eu já tive uma reunião que eu não sabia o que fazer, eu dormi com esse assunto na cabeça, acordei sem saber, tomei banho, me preparei e fui orando em línguas no carro. Eram uns 40 minutos, fui orando em línguas no carro. Quando eu cheguei no local da reunião, eu sabia o que fazer. E como é que isso aconteceu? Eu estava orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e sabe, tem uma hora que, veja, da mesma forma que o teu corpo comunica coisas para a tua alma, para a tua mente, né? O teu espírito comunica coisas para a tua alma, para a tua mente. E a gente começa a discernir. Mistérios começam a deixar de ser mistérios. Quando? Quando há interpretação. Quando? Quando há profecia. Quando há revelação. Palavra de revelação, palavra de conhecimento. Tá? E Deus falou e eu fluí naquela palavra de conhecimento que Deus me deu. Quer dizer, a palavra naquele caso específico foi: não faça negócio com esse cara, ele é picareta, vai te dar problema. Antes eu tivesse ouvido sempre essas coisas na minha vida. Em alguns momentos você não ouve, você se esquece, passa despercebido, está com atividade demais, está com coisas demais na cabeça, né? E deixa de fluir nessa dependência, essa riqueza que é ouvir a voz de Deus, receber do mundo espiritual, né? Da parte do Senhor, né? Aquilo que o Espírito que Ele me deu está trazendo para a minha vida. Tá? Então essa edificação pessoal, ela é importante, ela vai crescendo, mas o crescimento te leva à interpretação, o crescimento te leva à profecia, o crescimento te leva ao discernimento, o crescimento, desenvolvimento e uso do dom de línguas pode te levar a dons ainda maiores, né? Como de cura, de milagres, né? E a coisa vai fluindo, é um fluir. Qual a utilidade do dom ou de falar em línguas? Há uma nova dimensão na vida de oração. Tá? Eu falei aqui, citei vários exemplos, tá? Que é uma coisa para vocês estarem meditando sobre isso. Né? Mas você entra numa nova dimensão da vida de oração, se souber usar e praticar o dom de línguas. Né? É uma linguagem perfeita de louvor a Deus. Tá? Eu não coloquei todas as passagens aqui, tá? Mas existem passagens claras que quando você está orando em línguas, né?
ele fala também para você louvar em línguas. Louvar em línguas é uma linguagem, tá? Você não tem palavras para expressar uma adoração que você gostaria a Deus, mas quando você começa a louvar em línguas, a Bíblia fala em cantar em línguas. Louve no Espírito, mas louve também no entendimento. Cante no Espírito, mas também cante no entendimento. Ore no Espírito, mas também ore no entendimento. Interceda no Espírito, mas também interceda no entendimento. É importante, né? Essa multifunção do dom de línguas. Tá? É um dom também, é uma arma de guerra. Em Efésios 6, que é o capítulo que fala da armadura do cristão, armadura do crente, logo no final do último versículo ele fala sobre a armadura, ele vai e emenda, né, esse texto dizendo, orando em todo tempo no Espírito. Você está em qualquer lugar, tem gente que pensa que orar em línguas é na hora que você está em êxtase. Tá? Orar em línguas pode ser na hora que você está mais fraco. Senhor, eu estou fraco, eu não estou com vontade de orar, não sei o que orar. Começa a orar em línguas. Tem momentos que a tua mente, teu estado emocional está péssimo, então você não consegue focar para orar e tal. Mas orar em línguas é assim, você não faz esforço nenhum, você fica balançando a sua boca, suas cordas vocais. E quando você está orando em línguas, quem é que está intercedendo? O Espírito intercede por nós segundo a vontade do Pai. Então ele fala aqui, orando em todo o tempo no Espírito. Tá? Você tem essa possibilidade, está no ônibus, não está fazendo nada. Você pode estar lendo um livro e estar orando em línguas baixinho lá, sem atrapalhar a tua leitura. Você pode orar em línguas o tempo inteiro. Você está dirigindo, você pode orar em línguas. Use esse dom, né? É um dom de guerra, é um dom que também te dá vitória sobre o inimigo. Coisas que você está lutando na tua vida, e você está orando em línguas, você está intercedendo por coisas que estão acontecendo, você nem sabe. Muitas vezes você está intercedendo por outros, mas muitas vezes você está intercedendo por você. O Espírito intercede por nós sobremaneira, né? Tem alguns versículos que a gente já falou sobre eles aqui, né? É Romanos 8, 26, esse versículo eu citei, mas não passei o versículo aqui. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Aqui ele não está se referindo só ao dom de línguas, ele está se referindo a momentos que você está angustiado, você está gemendo interiormente e exteriormente. E esse gemido, tá, com o Espírito Santo, né, é o quê? É um clamor a Deus, é uma intercessão a Deus. Tá? É o próprio Espírito intercede por nós. É uma manifestação do Espírito de dentro da nossa alma, trazendo, né, esse gemido para fora, levando uma oração a Deus. Então, quando você está fraco, às vezes é a hora que você mais deve orar no Espírito. Quantas vezes a gente está meio apagadão assim, meio desligado, meio coisa, e começa a orar em línguas, e orar. Daqui a pouco a sua perspectiva do mundo é outra. Você está melhor, você está tranquilo, você está em paz. Ah, eu quebrei o palco, não sei quem, fiquei irritado, nervoso, tá lá. Você... Tudo bem, às vezes uma ginástica faz bem, né? Queimar a energia, dar aquela acalmada. Começa a orar em línguas. Eu vou te dar uma sugestão para você estar pensando sempre o seguinte.
orar em línguas agora. Por que não? Por que não? Em qualquer momento que você tiver na sua vida, na sua casa, na rua, eu vou orar em línguas agora. Por que não? Ore agora. Começa aí, aproveita. Todas essas coisas aqui podem estar fluindo. Em tudo dai graças. A gente não está sabendo agradecer, está sem espírito de gratidão. Em línguas você começa e o Espírito dentro de você começa a dar graças. Agradecer a Deus, agradecer a Deus. E aquele sentimento daquela intercessão do Espírito, ele começa a ser transferido para o nosso homem interior. E a gente começa a desenvolver a gratidão. Quanto mais orarmos em línguas, mais vamos fluir nas coisas espirituais. Mais vamos nos conectar com as coisas do Espírito. Flua nesse dom para que os outros dons fluam com muito mais naturalidade, espontaneidade. Tá? Vamos para a página 119. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo fala com toda clareza. Faltavam dons em 1 Coríntios? Não. Mas ele estava dizendo, vocês estão sendo ignorantes, não estão sabendo usar os dons. Vocês estão fazendo tudo errado. Não estão entendendo para que são os dons. Por isso que ele deu essa aula sobre os dons, como fluir os dons dentro de uma reunião, dentro de um culto. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, ou tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eu vou aprofundar esse assunto na próxima aula, tá? Mas é preciso começar a perceber. Existem dons, existem ministérios e existem formas de atuação. Em outra tradução, você vai encontrar dons, em vez de ministérios, vai encontrar a tradução serviços, em vez de formas de atuação, você vai encontrar a palavra realizações. São três coisas que fazem parte do nosso envio. Três coisas que fazem parte do nosso revestimento de poder. É um tripé do nosso assunto. É um tripé da nossa existência, da nossa missão. É a realização, o ministério, o serviço e os dons. E eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Está no quadrinho embaixo. É uma operação de Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é que dá os dons? Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, segundo lhe apraz. Então, quem dá os dons é o Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Quem é o nosso Senhor? É o Jesus Cristo, é o Filho. Então, quem é que chama para o ministério? É o Filho. Você vê a carta do apóstolo Paulo, por exemplo, as cartas, ele fala, chamado por Jesus Cristo. Chamado por Jesus Cristo. A gente acabou de ler um texto hoje que diz, da mesma forma que o Pai me enviou ao mundo, eu os envio. Então, quem é que chama e envia? É o Filho. E depois ele segue dizendo, há diferentes formas de atuação.
ou realizações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, quem é que é o responsável pelas realizações? É o Pai. O Pai tem uma realização que ele quer fazer. O Filho, sabendo da realização que o Pai quer fazer, ele chama alguém e envia. E o Espírito Santo olha, ele sabe o que o Pai quer fazer, ele sabe que Jesus chamou aquela pessoa, enviou ela, e o que ele vai fazer na vida dela? Que dons que ele precisa para fazer estas realizações com esse chamado ou esse ministério que Jesus deu para a vida dele. O Espírito distribui os dons. É uma atuação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai aprofundar isso daqui na aula que vem. Tá? Há diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. Então vamos ver aqui a sequência do texto, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, que eu já citei, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, os dons, que é o tema central, são distribuídos pelo Espírito Santo, segundo ele quer. Só que esse querer vai de acordo com o ministério e o chamado de Jesus para aquela pessoa, para cada pessoa, que é de acordo com a realização que o Pai quer fazer, ou a forma de atuação que o Pai escolheu. Então a coisa não nasce com os dons para chegar no ministério, ela nasce com um propósito de Deus de realizar alguma coisa. É o caminho contrário do que parece. A gente pensa que eu recebi dons, então meu ministério é esse, e o que eu tenho que fazer é isso daqui. Não é isso. Primeiro, o Pai quis fazer alguma coisa. Segundo, o Filho te escolheu e te chamou. E te deu um ministério para você fazer aquela realização. E por último, o Espírito Santo começou a te fortalecer e te dar dons para te capacitar a exercer aquele ministério e aquele ministério possa ser exercido na forma de atuação que o Pai decidiu e quer realizar. Tá? Então veja que coisa interessante, esses dons, queridos, eles atendem a um propósito de um ministério. Esse ministério atende a um propósito do Pai, de realizar alguma coisa específica. Tá? Então, quando você é chamado, não é assim, não, com esses dons aqui, então vou fazer isso. Não. É onde Deus quer te levar. Né? Por exemplo, Deus decidiu, eu não vou falar agora, porque isso é assunto para a próxima aula. Tá? Então, Paulo chega em algum momento, ele vai e fala assim, 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. A gente começa a proibir de falar em línguas dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou claramente, não proíbam falar em línguas. Queridos, as línguas não vão acabar agora, as línguas só vão acabar na vinda do Senhor. Porque aí veio o que é perfeito, você não precisa mais de línguas. Não existe mais mistério, ele está revelado, está revelando tudo. Acabou o tempo dos mistérios. Né? As coisas estão sendo reveladas, estão sendo trazidas à tona, o Senhor está conosco. Tá? Então, enquanto esse tempo não chegar, não proíbam falar em língua, deixa a coisa fluir. Né? Ainda sobre este envio, a expectativa que a gente deve ter, queridos, Marcos 16, 15, e disse-lhes, olha o envio, vão pelo mundo todo
e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Queridos, isso é para cada um de nós. Esse é o perfil do envio. Quem é que nos envia? O Senhor Jesus. Para fazer o quê? Para atender propósitos ou formas de atuação, realizações do Pai, que o Pai decidiu. E quem é que nos capacita? É o Espírito Santo, com os dons. E o que é para acontecer? É para a gente falar exatamente aquilo que o Pai nos disse para falar, para a gente fazer exatamente aquilo que Jesus nos disse para fazer. E o que ele nos disse para fazer? Vão pelo mundo, preguem o evangelho, se crê em mim, né? Esses sinais vão te acompanhar. Em meu nome você vai expulsar demônio, vai falar novas línguas, vai pegar em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Tá? O que é pegarão em serpentes? Você não vai ter medo de coisas perigosas. Impor as mãos sobre o leproso. Né? Tem uma peste lá, uma coisa, você vai orar, a pessoa está doente, chegou para você. Você não vai ficar, ai meu Deus, eu vou orar de longe aqui e tal. Não, queridos. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Tá? Você não vai ficar leproso de orar pelo leproso, você não vai ficar com alguma doença por estar fazendo o ministério na obra para curar aquela pessoa, para sarar aquilo ali. Esse é o perfil do seu chamado, do meu chamado. Isso nós devemos esperar que aconteça. Amém? Essa é a nossa expectativa. Lembra quando a gente falou sobre fé e esperança? Esse assunto é muito forte. Queridos, a fé, ela pode ser enorme, mas se ela atuar com uma esperança pequena, o que eu espero de Deus? Eu espero que enfermos sejam curados pela minha imposição de mãos. Eu tenho uma esperança grande. E aí a minha fé, se ela é forte, ela vai atuar em cima dessa esperança que eu tenho. Qual é a esperança que eu tenho? Que eu vou pregar, eu vou ministrar e pessoas vão se converter e serem salvas. Então essa é a minha expectativa. E eu vou dirigir, usar minha fé nisso daí. Agora, se ninguém prega que a cura, a pessoa não crê em cura. Então a esperança dela é pequena, ela pode ter uma fé enorme no Senhor, mas ela não tem fé de que vai ser curada, porque a esperança dela não é de que aconteça a cura. Tá? Então o que nós devemos esperar do nosso chamado? Mateus 16:15. É isso que eu tenho que esperar. O que eu devo esperar, né, dos dons do Espírito Santo? Eu devo esperar que eles se revelem plenamente na minha vida para atender um ministério, um chamado de Jesus, e estou sendo enviado por ele para realizar coisas que o Pai determinou. Essa é a minha esperança. Eu devo deixar minha fé fluir em cima dessas coisas. Mas com um detalhe que a gente não pode esquecer. A fé atua pelo amor. O poder de Deus flui pela fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo também em Coríntios, ele fala o quê? Você pode ter todos os dons, pode fazer isso, aquilo, pode ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, você pode pegar todos os teus bens e dar aos pobres. Se não tiver amor, de nada valerá. A fé, ela atua pelo amor. Então esse poder de Deus vai fluir mais e mais na medida que eu estiver crendo e amando. Por isso que são os três.
mais importantes: a fé, a esperança e o amor. Sendo que dos três, o maior é o amor. Vai permanecer para sempre. Página 120. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Olha o procedimento. Né? O cara está ministrando outra coisa, o outro tem uma liberdade de levantar a mão. Não é que nem um curso que a gente está dando aqui, né? Que a gente pede para as pessoas falarem no final. Né? Num culto desse, de busca da presença de Deus, é um perfil diferente, né? É uma reunião que a gente pode experimentar. Né? O que acontece? Um está ministrando, o outro levanta a mão, pode falar. Às vezes vai falar besteira, né? Mas a gente tem que aprender a fluir nessa direção. Tá? Olha, quando você levanta a mão assim, interrompendo, é quando é alguma coisa que Deus está te mostrando, é para falar e tal, para trazer para o povo. Tá? Não é para falar, levantou a mão, o cara para de ministrar, ele fala, gente, depois vocês, sabe, eu estou tentando vender uma bicicleta, tem alguém querendo comprar aqui, né? Não é essa a brincadeira, né? Não é essa a realidade que está sendo ensinada aqui. Tá? Então, tratando-se de profetas, tal, se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Ele dá a entender que quem ministra fica em pé, os outros podem continuar sentados. Né? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Tá? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem. O Espírito Santo me falou, agora eu tenho que falar, não sei o quê. Não é isso que o texto diz. Ele diz assim, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ah, não veio uma coisa no meu espírito, eu tinha que fazer naquela hora. Não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. A vontade. A alma decide. O Espírito Santo, ele não trabalha com possessão. O Espírito Santo é gentil. Eternamente você terá o direito de decidir. Eu quero fazer a vontade do Pai, ou eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ir fluir no Espírito Santo, ou eu quero seguir desse jeito aqui, não falei com o Espírito, mas eu acho que é isso aqui e tal. E veja, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você está sentindo algo no teu espírito que é para passar, você não precisa sair gritando na frente, atropelar ninguém, né? Tive uma revelação, levanta a mão. E vai ministrar. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Tá? Então, quando a gente vê uma história de um culto que ninguém ouve o pastor, todo mundo grita ao mesmo tempo, todo mundo fala em línguas sem ninguém estar interpretando, né? Sabe, não bate com orientação bíblica. Bate com o que estava acontecendo em Corinto antes, mas não com a orientação que Paulo deu depois, corrigindo. Não é assim que vocês devem trabalhar, vocês devem trabalhar desse jeito aqui, né? Então é um princípio, tá?
E eu encerro essa aula de hoje aqui com esse quadrinho aqui no final da página 120. A igreja está com medo. Ela está tímida. O diabo não quer que a manifestação plena dos dons aconteça. Quando a igreja for revestida de poder e houver manifestação plena dos dons do Espírito, um por um o diabo sabe o que vai acontecer com ele, será desmascarado. A igreja está absolutamente passiva, pois engoliu a mentira de que nada disso é para hoje. E muitos que acreditam teoricamente, né, que isso daqui é para hoje, mas estão acomodados com nada disso. Jesus veio desfazer as obras do diabo, proclamar o evangelho, abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, libertar os cativos. E a igreja tem que continuar fazendo o que Jesus fez. Esse é o chamado, esse é o envio. Porém, sem revestimento de poder é impossível. O diabo inventou que esse poder foi somente para a era apostólica, e então acabou, e a igreja engoliu essa mentira. Eu encerro essa aula de hoje exatamente com essa frase, com essa perspectiva, que é uma perspectiva de despertar. Precisamos despertar. Eu procurei mostrar hoje um caminho para os dons, para a evolução prática, o crescimento, como é que ele pode ir fluindo, como é que essas coisas podem acontecer nas nossas vidas. Tá? Pode ser que tenham muitos outros. Essa é uma experiência minha e eu ainda tenho muito para aprender. Mas o que eu tenho, eu estou, de alguma forma, passando para os irmãos. Tá? E em cima disso, eu queria fazer uma oração pela minha vida, pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, desperta cada um de nós, Senhor. Desperta para uma vida de milagres, uma vida de graça, de unção, de manifestação do teu poder. Senhor, que esta tua obra flua em nós, através de nós, Senhor. Que cresça dentro de nós, que cresça sobre nós. Que esse revestimento de poder, Pai, seja tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Que as obras que nós fazemos sejam as mesmas obras que o Senhor disse que fariam aqueles que creem. Que tudo isso que aprendemos possa acontecer em plenitude nas nossas vidas, crescendo, passo a passo. Eu te peço, Senhor, passo a passo, com discernimento do Espírito, palavra de revelação, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, louvar em línguas, interceder em línguas, semear a vontade de Deus no nosso homem interior através das línguas, discernir o que estamos orando, para entender se é uma intercessão, o que é, que essas coisas comecem a fluir e crescer em cada um de nós, Pai, trazendo, Senhor, palavra de revelação, de conhecimento. Pai, eu clamo também, Pai, que cresça sobre as nossas vidas o impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, porque é isso que a tua palavra diz que ia acontecer. E o Espírito Santo está hoje nos lembrando dessas coisas, para que elas fluam através de nós, Senhor. Eu oro por cada vida aqui, que sejam homens e mulheres que cresçam no poder do Senhor, cresçam no fruto do Espírito, Senhor. Que o novo nascimento e o batismo no Espírito sejam de profundos, amplos e restritos resultados na vida dos seus filhos e filhas, Pai. Na vida de cada um de nós, eu peço em nome de Jesus, dá crescimento, dá discernimento, dá graça, dá unção, Pai, para que o teu reino cresça poderosamente através de nós, Pai. E acima de tudo,
tenhamos um coração cheio do teu amor, cheio da tua graça e misericórdia por cada vida, Senhor. Muita compaixão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até a próxima aula.